não é surpresa para ninguém, constou da minha campanha eleitoral, do programa eleitoral, do programa de governo, que nós precisávamos de tratar o Estado de outra maneira. Também de uma forma cosmopolita e aberta. Libertá-lo de constrangimentos partidários. Tornar o Estado mais leve e eficiente ao serviço das pessoas e não do amiguismo ou das clientelas. Quer dizer que tenho sido coerente, absolutamente coerente, com essas ideias e com esses objetivos. Gostaria, nessa medida, de recordar o seguinte. O Governo entendeu, logo no início da sua atividade, prescindir de nomear um conjunto de figuras tradicionalmente associadas aos elementos de caráter mais partidário. Governadores civis por todo o país. Foi a primeira vez em Portugal que não se nomearam governadores civis. A seguir a isso, entendeu-se que era necessário também prescindir de lugares ao nível da Segurança Social, dos centros de Segurança Social distritais, que apresentavam redundâncias que era preciso acabar. Foi assim que se acabaram com mais 18 dessas nomeações. No âmbito de um programa de modernização da administração, acabámos com cerca de 1.700 lugares dirigentes na administração. Quer dizer, não só não nomeámos, como extinguimos cerca de 1.700 lugares dirigentes da administração. De todas as outras nomeações que permaneceram no Estado, nós, tenho aqui este gráficozinho que é muito claro, reconduzimos 816 dirigentes da administração. Isto é, dirigentes que já estavam na administração. E nomeámos 208 novos dirigentes. O que significa, portanto, que nomeámos para cargos dirigentes superiores 20% dos cargos que permaneceram. Na administração direta do Estado, o que significa diretores-gerais, subdiretores-gerais, presidentes de instituto equiparados a diretores-gerais, nós reconduzimos 617. Não sei de que partido são. Não perguntamos. Nomeámos 130 novos dirigentes. Também não sei de que partido são. Não fizemos essa pergunta. Nos cargos dirigentes superiores da administração indireta e institutos públicos e afins, reconduzimos 199 dirigentes, membros de conselhos de administração. Nomeámos 78 novos. Alguns deles, figuras importantes e conhecidas da história do PSD. Alguns também da história do CDS-PP. Julgo que não é crime ser militante de um partido. Tenho muito orgulho em que o Dr. Pedro Santana Lopes, por exemplo, foi primeiro-ministro e tivesse aceito ser provedor da Santa Casa da Misericórdia, que não está aqui contabilizado em qualquer caso, porque não é, como sabem, um lugar dirigente da administração. Mas são conhecidos, pontualmente, alguns casos, de pessoas com grande valor que foram nomeados também. Finalmente, setor empresarial do Estado. Reconduzimos 101 elementos, membros de administrações de empresas públicas e nomeámos 74 novos dirigentes. Quero dizer que a razão por que nomeámos estas administrações se deve ao facto de não podermos permitir a paralisia das empresas. Em todo o caso, na administração direta do Estado, todos os novos dirigentes foram nomeados em regime de substituição. Porque o Governo aprovou,
o Sr. Presidente da República já promulgou e já foi publicada a lei que determina um novo processo de seleção, recrutamento e nomeação para os lugares superiores do Estado. Esses lugares passarão a ser preenchidos após a realização de concursos públicos que serão conduzidos por uma entidade independente do Governo. Os senhores Ministros e Secretários de Estado poderão apenas nomear um de entre uma lista pré-selecionada por uma entidade independente, significando que qualquer pessoa se pode candidatar àqueles lugares. Damos, evidentemente, a possibilidade de que as pessoas possam permanecer com os vencimentos da média dos 3 últimos anos, tenham vindo do setor privado ou não, e que, portanto, reduzimos significativamente qualquer arbitrariedade nas nomeações. Não aprovámos esta lei para o próximo governo cumprir. Destinámos que até final de 2013 todos os cargos dirigentes da administração passariam a ser nomeados de acordo com estes procedimentos. Tive ontem ocasião de dirigir um convite a uma personalidade para justamente presidir a esta entidade independente. Espero, até ao final deste mês, que essa entidade possa estar constituída e que possam, portanto, começar a realizar-se os concursos. Todos os que foram reconduzidos ou nomeados de novo sabem que podem ser substituídos por via de um concurso público que tenha lugar. Mas, evidentemente, não posso deixar os lugares por preencher, não posso permitir a paralisia, seja de empresas, seja da administração. Posto isto, gostaria de dizer que me sinto muito confortável e muito confortável com a política que o Governo tem seguido nesta matéria. Gostaria sobre isto, portanto, de particularizar para que ninguém pensasse que eu tenho algum problema em me referir a alguns casos concretos. Quero particularizar o seguinte: se voltasse atrás, voltaria a propor a nomeação do Dr. Fernandes Tomás e do Professor Nogueira Leite para a Caixa Geral de Depósitos. São duas individualidades demasiadamente bem conhecidas e com currículo para poderem assegurar com prestígio o exercício daquelas funções. E aceito comparar o currículo de qualquer destas pessoas com muitos outros administradores da Caixa Geral de Depósitos dos últimos 20 anos. Em segundo lugar, gostava de esclarecer, porque eu não pude fazer pessoalmente ainda, que o Governo não interferiu, nem direta nem indiretamente, nas escolhas que os acionistas privados da EDP fizeram para o futuro Conselho Geral e de Supervisão ou para o Conselho de Administração. Tive a ocasião, no próprio dia em que foi assinada a minuta do contrato, de receber uma delegação bastante completa dos novos acionistas chineses, que me perguntou que orientações ou que ideias defenderia o Governo que eles pudessem atender, dado que a escolha lhes pertence. Antes de responder a esta pergunta, perguntei ao Presidente da Trigorges se estava confortável com o processo corporativo que estava a decorrer. Havia um novo acionista importante. Eu bem sabia que o Conselho de Administração tinha terminado mandato, mas não me pareceria anormal se esperasse 3 ou 4 meses para resolver o problema, se isso fosse necessário. Foi-me respondido que a companhia via com muito interesse que a eleição dos novos órgãos ocorresse rapidamente. Estava, portanto, a companhia perfeitamente confortável com o calendário. Mas insistia que era importante saber se o Governo tinha opinião sobre as pessoas que deveriam ser escolhidas para o futuro. E eu indiquei diretamente o seguinte: o Governo ficou com 4% da EDP porque não dispunha livremente daquelas ações para as ter vendido nesta altura. Senão teria vendido a totalidade das ações. Não há nenhuma intenção do Governo português permanecer como acionista da EDP. Uma vez
que ainda temos as ações, mas já vendemos a participação, compete agora à Trigorges informar o Governo, através do Sr. Ministro das Finanças, dos nomes que deseja que o Governo possa mandatar os seus representantes para defender na respectiva Assembleia Geral. O Governo não tem, portanto, qualquer intervenção. Prescindiu sequer de dizer, direta ou indiretamente, o que quer que seja. E para que não houvesse dúvidas, acrescentei que ninguém se poderia apresentar, mas ninguém se poderia apresentar alegando o patrocínio do Governo para qualquer lugar, pertencesse aos atuais órgãos ou não pertencesse. São os inconvenientes de ser coerente e de levarmos até ao fim os valores em que acreditamos. Não é o Estado que escolhe os futuros dirigentes, administradores ou supervisores da EDP. São os acionistas privados, entre os quais contam um grande acionista mais recente e aqueles que já lá estavam. São eles que fazem essas escolhas. O Estado é o Estado, as empresas privadas são as empresas privadas. Não temos nada que interferir nisso. O Estado interfere na medida em que é responsável pela regulação. E exercerá a regulação do setor. E exercerá essa regulação, como se costuma dizer, com lealdade. Não estabelecemos antes da privatização um quadro de regulação e a seguir à privatização alteramos o quadro da regulação para dizer agora que já vendemos, vamos alterar as regras. Não é assim que com lealdade se procede. Não é assim que se ganha confiança e credibilidade no mercado. Portanto, não vamos alterar essas regras. Tomámos as nossas decisões nessa matéria antes da privatização. Elas são para manter. Evidentemente que isto não será assim para todo o sempre, porque a realidade é dinâmica e haverá necessidade de fazer evoluir a regulação para o futuro. Mas não vamos fazer em consequência da privatização. Por fim, gostaria de falar da ADP. Águas de Portugal. O Governo definiu um modelo de consolidação para o setor que inclui a necessidade de resolver um problema maior que a ADP tem. A ADP, há anos, que faz grandes investimentos e informa não apenas os beneficiários, mas também todos aqueles que, ao nível das autarquias locais, compõem os sistemas, reclamando depois que estes pratiquem as tarifas e façam os pagamentos correspondentes aos investimentos que fizeram. Eu fui presidente de uma Assembleia Municipal em Vila Real durante alguns anos. Para meu espanto, nunca vi, num dos sítios onde se paga a água mais cara do país, que aquilo que a Câmara Municipal de Vila Real pensasse ou entendesse fosse alguma vez tido em conta nas decisões da empresa Águas de Trás-os-Montes de Alto. No entanto, todas as decisões que essa empresa tomou tiveram que ser repercutidas ao nível do município. Nós temos um problema sério nas águas de Portugal. Nós precisamos de consolidar o setor, precisamos de o concessionar, de abrir o capital a privados, mas temos de resolver um problema maior. Temos mais de 400 milhões de euros de dívida que os municípios têm à ADP, dívida que muitas vezes não teve em conta os interesses nem as necessidades dos municípios. E isso tem que ser resolvido. Entendeu o Governo que, por esta razão, em especial, devia ter 2 autarcas na nova administração que ajudassem a resolver este problema. Teriam de ser, evidentemente, pessoas prestigiadas. Pessoas que, junto das câmaras municipais, conhecessem o problema e ajudassem à sua resolução. Foi esta a opção que nós tomamos. E é uma opção muito transparente. Não me detenho sobre os nomes em concreto, porque julgo que não vale a pena. São pessoas que têm currículo e que são suficientemente prestigiadas no setor para o Governo estar confortável com o trabalho que lá vão fazer. Esta foi a opção que foi tomada. Dito isto, e pedindo desculpa
de ter feito aqui esta abordagem, queria concluir dizendo o seguinte. Nós não conseguimos mudar a administração num dia. Não conseguiremos fazer as reformas estruturais num mês. Mas o sentido e a direção que estamos a tomar é certa. Não acertaremos em todas as nomeações que fizermos, em todas as escolhas que fizermos. Julgo que ninguém na vida poderá algum dia dizer que nunca se enganou numa escolha. Mas o caminho que estamos a percorrer é o de absoluta transparência, responsabilização e credibilização. Quando começámos as nomeações, de acordo com a promessa que fiz, criei um site onde, salvo seja, dei indicação para que fosse criado um site onde toda a gente pudesse ver quem era nomeado para todo lado. Foi a primeira vez em Portugal que não foi preciso pôr gente a picar o Diário da República à procura dos casos que pudessem existir. Transparência total. Fico satisfeito de, apesar de termos levado com muita pancada na comunicação social, por nem sempre essas publicações terem sido apresentadas da forma mais adequada, fico satisfeito de saber que essa transparência existe. E, em segundo lugar, que, como aqui demonstrei, a preocupação deste Governo não foi nomear nem as pessoas do seu cartão, nem os seus amigos. Foi em preservar a ação do Estado, independentemente da cor partidária ou da proveniência das pessoas. Espero que, a muito breve prazo, não tenha sequer de ser o Governo, com mais arbitrariedade, proceder a essas escolhas. Porque haverá uma entidade independente que o fará por nós. Eu penso que isto também ajuda a mudar o país e a dar do país para o exterior uma imagem diferente. Acredito sinceramente que o estamos a conseguir fazer e é muito bem-vindo o escrutínio, a exigência e a preocupação de todos em saber se se cumpre com aquilo